Oiê! Começando mais um vídeo no canal muito bem acompanhada. Oi, sejam bem-vindos. Gente, estou com a Mari Sampaio na Mine, que é a marca de moda dela. E agora a gente vai explorar e conhecer tudo por aqui. Vem que a gente vai mostrar os bastidores pra vocês. Venham! Vamos começar então com um tour pelo escritório. Mari vai nos guiar essa entrada. Com certeza, gente. Eu falei pra Manu que a gente vai trocar de escritório em breve. Eu quero até mostrar depois um pouco do processo. Então não liguem pra bagunça, porque literalmente tá bagunça mesmo. A gente entra aqui, temos uma copinha, uma cozinha básica. E aqui, nosso, tipo um hallzinho, ele não tem muito... Essa parte não tem muita utilidade, a gente só colocou nossa logo aqui, porque... Feng Shui fala que tem que ter o nome, enfim, na frente, a gente colocou. Aí temos os nossos armários que a gente guarda, assim, onde que eu posso mostrar pra vocês? Só pra vocês verem um pouquinho da zona. Mas são algumas roupas que eu recebo aqui minha, coisas de produção, às vezes tecido, um monte de coisa que fica nesse armáriozão aqui. Uma coisa muito legal que a gente faz, inclusive, é uma dica que eu peguei do meu pai, que ele tem uma empresa com bastante funcionário, então foi maravilhoso a gente fazer um organograma da Mine. Eu não sabia muito bem o que era, pesquisei bastante na época, e basicamente aqui você faz detalhadamente qual é a função de cada colaborador aqui da equipe. Então isso é muito perfeito pro dia a dia, porque a gente consegue distribuir exatamente quais são as funções e o que é a responsabilidade de cada um. O que não significa, né, Manu, que as pessoas não se ajudam, a gente colabora, claro, todo mundo aqui, mas cada um sabe, assim, qual é a minha função exata. Isso é muito bom para organização. E também a gente deixa um calendário com algumas datas importantes, até de marketing, possíveis ações. Quando a gente tem algum lançamento, a gente já sinaliza ali, porque é pra todo mundo conseguir ver. E a gente tem um pedacinho da equipe, hoje a gente fica em 2 lugares, um do lado do outro. Ó a Bárbara aí. Essa é a Bárbara infiltrada do estoque, né? Aí ela tá aqui. A gente vai lá visitar o teu espaço depois? Então, aqui antigamente também era minha mesa, mas a gente foi crescendo. Hoje já estamos faltando um espaço, né, gente? Até por isso a gente vai trocar também, porque tem mais pessoas entrando na equipe. Mas basicamente a gente gosta muito dessa divisão, assim, de tipo uma ilha de trabalho mesmo, que todo mundo fica um do lado do outro, consegue trocar, porque, por exemplo, Marcelo, que é de mídias, ele troca muito com a Laís, com a Paula, com as meninas, pra ver ideias de conteúdo. Paulinha e Laís fazem tudo juntas, porque é uma de compras, outra de estilo, então é legal, a gente gosta dessa união aqui. Sei que vocês vão querer ver tudo, agora a gente vai dar uma olhadinha na sala da Mari, /sala de reuniões, é isso? Isso. Não, gente, tá basicamente virando um estoque aqui de tanta bagunça. Falei, Manu, não tem nem onde enfiar, porque tá realmente uma bagunça. Mas basicamente é uma sala mais reservadinha que a gente tem aqui, que hoje ficou tipo a minha sala. Ou então quando a gente tem alguma reunião mais pessoal, enfim, alguma conversa, a gente vem pra cá, porque ela tem uma porta. Mas aqui fica basicamente o meu mundo, enfim, tem algumas peças, moodboard, umas coisas de papelaria que eu amo. E é isso. Basicamente eu arrumei makes e papelaria. Eu coloco umas makezinhas tipo básico pra eu ter, pra maquiar. E aqui, gente, é tipo assim, a minha bandejinha amada, que a gente compartilha muitos itens de papelaria, mas aqui, tipo assim, são os meus xodozinhos, então temos caneta, post-its. Não, olha esses marca-textos, que fofos. Não pode. Não, mini. Gente, mini. E o melhor é que a Mari acabou de voltar de viagem, trouxe então assim, mais coisa. Tem muita coisa de papelaria nova pra cá. Acabei de chegar e trouxe mais um monte de caneta. A gente nem precisa, eu trago. Vai estar lotado. Só mostrar o contexto. A gente tava pra cá e virando pra cá. Só aquela sala que é mais reservada. Aqui, basicamente, a gente tem um fundo de foto, né? Que quando a gente faz live, enfim... Tem um sofazinho também pra receber, enfim, quando a gente faz prova de roupa, vem modelo às vezes, enfim. E um espelhão, que também é onde a gente prova. Aqui tem um banheiro, né, então onde a gente faz prova de roupa, faz ajuste. Então, marca aqui, espelho, tem bastante iluminação. Então, é um lugar perfeito, assim, pra gente até filmar as roupas no processo de pilotagem. E bora pra última parte do tour. Indo pra lá, que é uma sala também um pouquinho mais reservada, que a gente tem nossa arara, que ficam expostas todas as nossas peças, quase todas, né? As peças da nossa coleção atual, que a gente usa muito pra foto. Aí vindo pra cá,
a gente tem nossos mood boards infinitos que eu deixei a Malu mostrar, assim, Manu, muito louca. Que eu deixei a Manu mostrar um pedacinho só das nossas pesquisas, um pouco de tendências, estampas, texturas, um pouco de cores, assim, algumas estampas que a gente consegue, isso ajuda muito a gente a ter aquele olhar visual mesmo, que ajuda muito na parte de moda, no processo de criação. Então você olha, consegue ver um contexto todo. Isso aqui é a alma da coleção, né? Isso, toda a inspiração. esse é um pedacinho só, né? Depois a gente faz pesquisa de modelagem, de tecidos, cores, e aí que é a parte que eu não posso mostrar. A gente deixa também um pouquinho das modelagens e tecidos da nova coleção, da coleção atual, vigente, né? Que agora a gente tirou porque a gente tá trocando. A mostra de tecidos e cores, e a gente tenta organizar tudo por família de tecidos e lançamentos e datas e todas as cores do Pantone, referências, que é uma coisa que ajuda muito assim no dia a dia. Quando você precisa de uma informação, vem aqui e pega. E agora é o momento que a gente vai ter um spoiler da próxima coleção, do que tá vindo por aí. Esse vídeo vai sair assim que a Mari anunciar, então vocês já vão saber um pouquinho melhor. Mas ela vai contar um pouquinho da próxima collab da Mine. Nossa primeira collab, né, tipo com alguém, porque a gente tem só 2 coleções, vamos lançar o verão, terceira coleção. E antes do verão a gente vai fazer uma coleção cápsula com a Malu Borges, que é uma influenciadora que a gente ama. TikToker que amamos. A gente se conhece, se falava por Instagram antes da Malu bombar, enfim, e a gente teve essa identificação, ela gosta muito da Mine, a gente gosta muito dela, e desenvolvemos uma coleção cápsula, contando com variação de cor e modelo. A gente tem 32 peças, só que dentro desses 32, às vezes tem a mesma peça em cores diferentes, né? Então aqui a gente quis fazer, a Malu, ela tem um estilo muito próprio, né? Ela tem muita personalidade, exato, ela é muito autêntica, mas a gente quis trazer a base, assim, um pouco da essência dela. As pessoas consigam enxergar a personalidade dela ali de um jeito que elas consigam trazer pra vida delas também, né? Porque, como eu falei, a Malu, ela tem muita personalidade, é muito autêntica e ela ama, enfim, acessórios diferentes e muitas cores. Isso de trazer, assim, o que a Malu ama em termos de modelagem daquela peça, assim, necessária pra vida. E ficou muito a cara dela, muito a cara da Mine, ela participou de todos os processos. Então a gente vai trabalhar muito com... Muito não, né? A gente tem família de alfaiataria, aqui os nossos desenhos. A gente trabalha com a risca de giz também em novas cores. Tá bombando agora, né? Uma clássica, mas tá muito em alta. A gente teve um marinho com off, agora a gente tá fazendo uma outra variação. A gente vai ter modelos jeans, porque os nossos jeans são muito fortes também, é muito a cara da Malu. A gente entra com algumas peças em couro. Malharia, um modelo que, assim... Uma t-shirt que tipo tem cela. Tricoline, que, assim, é um clássico. E uma pecinha de tricô. Traz um pouquinho da identidade, cores, mood, enfim, tem até a Malu aqui, pra gente conseguir conectar e entender que a gente quer muito trabalhar com 2 cores muito fortes, que foram escolhidas por nós, né? O azul, tipo o azul cobalto, que tá muito em alta, um rosa também bem vibrante, e os neutros, né? Off, principalmente areia, em um tom de bege, preto e jeans. Quem acompanhou os vídeos da última semana de alta costura lembra desse azul aqui que apareceu gente, muito forte em várias marcas. Teve Armani, teve várias outras marcas que apostaram nele. E agora a gente fez todo o tour pelo escritório e a gente quer mostrar pra vocês como é que funciona o processo de criação de uma peça. Porque às vezes a gente vê a peça pronta e parece que ela saiu de um forninho. Mas não, tem todo um processo de penso, de criação, que é isso que a gente vai ver agora. Tem todos os tecidos aqui, então vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso. Estamos na mesa onde tudo acontece. Agora sim. É aqui, né? Aqui esse momento. Aqui, gente. Isso é basicamente o resumo dos todos os nossos dias, quase, né? Sim. Onde a gente senta pra resolver todos os processos. Eu sou a Paula, faço parte da área de compras e eu lanço os pedidos para os fornecedores. Então depois que a Lá e a Mari decidem o que a gente vai seguir, eu disparo. Mas por que a Paulinha participa de todo o processo de criação com a gente? Porque é basicamente ela que acredita também nas apostas junto com a gente, né? Então, definimos um tecido, né, Lai? Ela que vai fazer o pedido desse tecido, ela que vai de fato comprar esse tecido com o fornecedor. Então é muito importante ela entender tudo e participar do processo de tipo, quanto que a gente vai encomendar daquele tecido, quais cores a gente vai pedir daquele tecido, porque ela junto com a Laís também fazem as contas de quanto a gente vai consumir daquele tecido e o que a gente precisa para que aquela roupa fique pronta. Então é um longo processo que tem muita relação, né, com
o nosso estilo mesmo, criação das peças. Sou a Laís, sou estilista aqui da Mine. A gente começa primeiro com uma pesquisa, a Mari traz o que ela acredita mais, a gente troca muita ideia, fala de cores, de tecido, o que a gente vai apostar, né, para a coleção. E aí a gente vem com a parte de desenhos, então mais ou menos eu tento tirar da cabeça da Mari o que a gente quer e tentar fazer isso sair mesmo da ideia e vir pra roupa, né? Inclusive, um complemento pro que a Lai tava falando é que as pessoas às vezes me perguntam, você que faz as peças da Mine, você que desenha, e com certeza não, assim. A Laís tem uma função fundamental aqui, ela é formada em moda, né? Ela estudou muito pra isso, então eu não tenho essa competência e nem esse know-how, então é basicamente o que a Lai falou. A função de estilista é uma função que só o estilista pode exercer, depois de muita pesquisa em conjunto, né? A gente tenta trazer sempre pesquisa e unir essas ideias. Aí a Lai começa a passar pro papel e depois Pro físico, né? Uhum. Porque às vezes tem um outro detalhe que a gente vai discutir, então o que é viável com a fábrica, o que é viável com o tecido, o que é viável com o aviamento, para chegar no melhor que a gente pensa para roupa e para coleção no geral. Mas o que é muito legal que ela traz como know-how dela também é a parte de experiência com modelagens, tecidos. Então ela conhece muito tecido bacana, que funciona para cada tipo de tecido. Então, a gente quer um vestido que seja mais estruturado, que ele não fique grudado no corpo, que ele tenha um caimento mais retinho. Então, isso aqui a gente consegue trabalhar com tecido tal. Não é ideal, então, ter, por exemplo, um elastano na composição. Então, a gente faz muito essa troca. Depois de tanto tempo também provando roupas, experimentando roupas, né, Mari? Acaba que desenvolve muito isso do que tu busca, o que quer na modelagem. Com certeza. E aí tem pessoas pra traduzir isso é muito legal. Então, depois que a gente definiu qual vai ser o produto, quais vão ser os produtos e tecidos da coleção, a gente vem pra parte mais técnica. A gente desenha, né? Eu faço as fichas técnicas, então tem todas as informações junto com o desenho, e aí para depois a gente passar para o nosso fornecedor, né, para a fábrica, que é quem vai realmente executar a peça. Eu acho que um adendo legal, né, Lai, é que a Laís, a gente lacra nossas peças, o que significa isso? Assim, a gente faz a peça perfeita na numeração 34, né, que é a nossa primeira numeração da grade e também a numeração que eu visto, então fica muito mais fácil pra gente ter o nosso olhar aqui, até a praticidade de eu poder provar, e às vezes junto com uma modelo. E aí a Laís, ela vai passar as medidas dessa peça, da calça tal, porque cada peça tem uma medida, né? Às vezes ela é mais ampla, às vezes é mais justa. Se tiver elastano, Exato. não, né? Depende do tecido, depende do caimento. Então tudo isso a gente vai definir na ficha técnica para que o fornecedor entenda o que a gente quer daquela peça, né? E só explicando também a parte de aviamentos, toda aquela parte de botões, de fivelas. Isso, botão, fivela, todos os detalhes que vão na peça que não sejam, que a gente não esteja falando do tecido ou do shape, né? E até a cor de um fio de costura, por exemplo, Isso, né? Quando a gente vai brincar, que nem aqui tem uma peça piloto que a gente vai mostrar depois, quando a gente vai brincar com um pesponto, que significa a costura num outro tom de destaque diferente do tecido, a gente define exatamente a cor que vai ser, porque precisa fazer um teste de várias linhas para ver qual que coordena melhor, qual que se destaca mais. Então, é literalmente todos os detalhes. O forro, detalhe de dentro, se tem fita de silicone ou não, como que vai ser finalizada essa peça, é muita coisa. Até alcinha, que a gente tem a nossa personalizada, mas no couro é no próprio couro, então você pode ver, tem costura até na alcinha, então são várias coisinhas. E só pra vocês imaginarem, todas as peças são pensadas e são criadas aqui, e essa ficha é muito importante porque ela vai pra fábricas diferentes. Então imagina que o fornecedor tem que pegar essa ficha, ele tem que ler essa ficha, ele tem que entender exatamente o que é essa peça. Então por isso que a ficha técnica é um passo muito importante, né? Assim, a gente tem que ter o olhar de que o fornecedor ele não participou de nada das nossas reuniões, né? Aquela fábrica, quem vai fazer aquela peça. Então a gente tem que, assim, literalmente desenhar pra ele. Pra ter, assim, a maior quantidade de detalhes possíveis, pra que aquela primeira peça, ela venha o mais redondinha, né? Porque quanto mais tempo a gente faz ajuste na peça, quantas mais vezes elas voltam pra ajuste, mais demorado é o processo, né? E agora a gente sai da ficha técnica pro processo de cores. Então, primeiro as bases, como é que funciona? Primeiro a gente define basicamente as bases do que a gente vai trabalhar.
Então, qual vai ser a malha, qual vai ser o tecido plano, qual vai ser a alfaiataria. Daí, isso definido, a gente pega as cores, que a gente faz uma pesquisa gigante e vai, né, assim, definindo... Criando uma cartela, né? Criando uma cartela nossa, a gente usa o Pantone, que é um catálogo de cores mundial. Então a gente tem aqui esse que é gráfico, que a gente usa para os nossos tags, parte de caixa, papelaria em geral. E aqui o de tecido, que ele já vem com a corzinha no algodão, tecido. como ele ficaria aplicado no algodão. Isso aqui é um materialzinho de algodão. Cada quadradinho desses é um tecidinho, um só pra vocês algodãozinho. entenderem. E aqui um papel, né? Então é muito legal entender que, por exemplo, a mesma cor, ela vai ficar muito diferente num papel e num tecido. E a mesma cor que ela fica, às vezes, no algodão, não é a mesma cor que ela vai ficar num couro, ou numa tricoline, ou num crepe. O que é super importante pra montar um look Sim. monocromático, pra ter as mesmas bases, Por né? isso que vocês podem ver aqui, a gente tem várias cores selecionadas, às vezes, pra gente conseguir ter a mesma cor em várias bases diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um crepe, que a gente usa mais pra alfaiataria, tá? É um crepe de acetato. E aqui a gente tem o couro. E esse ainda é um outro crepe, E esse né? é um outro Olha tipo como ficou de crepe. diferente Então, nessas duas bases, porque muda a mesma, composição. Mesma tonalidade, só que como são tecidos diferentes, né? Estruturas de tecido diferentes, ele acaba tendo uma diferença de cor. Então isso é bem interessante também. Mas então, geralmente, a gente passa umas 3, 4 referências de cores próximas pro fornecedor desenvolver naquela base que a gente quer. E aí depois a gente senta com todas as cores que a gente tem, tecidos e tal, e vê como elas coordenam entre elas. Porque às vezes tem um roxo que é mais frio, outro que é mais quente, e aí ele não vai se conectar na coleção. E aí a gente vê dentro daquilo que a gente pesquisou e dentro daquilo que a gente acredita mais. E até do que a gente gosta, particularmente, porque às vezes é uma cor que é linda no Pantone e de repente pra roupa, né, como um look todo, fica um pouco mais difícil. A gente tava contando fazer uma camisa, sei lá, na tricoline no roxo. Chega o roxo na tricoline e ficou feio. E aí assim não tem salvação, porque tem base que eles não conseguem fazer cor mais acesa, só cor mais fechada. Aí a gente se desespera, mas tem que resolver de algum jeito. Aqui é a mesma cor, mesma base de tecido e São ele testes. vem em nuances diferentes. Então a gente pede vários testes para escolher qual que a gente vai seguir, né? Então pode ser o mais escuro, o mais claro, enfim, que tem mais luz, menos luz. Então a gente sempre faz mais de uma cor, tá vendo? Ó, E aqui a base já tá definida, então aqui é só crepe, por exemplo. Isso, exatamente. Aqui é o crepe, aqui é um de alfaiataria que a gente usa. Bolinho. Então é só a Pausa pro bolinho. Gente, viemos pro momento perguntas agora, fazer as perguntas de coisas que a gente sempre quer saber, que a gente fala muito no meio da moda, mas às vezes a gente não entende. Então, a primeira pergunta é o que é um SKU, que a gente fala tanto? O SKU é uma unidade de medida pra gente conseguir entender no nosso estoque a quantidade de modelos e de peças que a gente tem. Porque às vezes a gente desenvolve um modelo, mas nesse mesmo modelo a gente produz ele em 3 cores diferentes. Então, em vez da gente contabilizar a gente contabiliza 3. Então esse top, por exemplo, no preto vai ter um outro rosa, cada um tem o seu SKU. Isso. Seu código, né? É porque assim, o produto, quando muda a cor, ele passa a ser, tipo, outro produto. Então é que nem eu expliquei ali na coleção da Malu, a gente tem 32 SKUs, só que dentro desses 32 tem variação de cor, né? Então, às vezes, são... Não são 32 peças, são 32 Não, são 32 peças. Cerca de 13 modelos. São 13 modelos com 32 SKUs, entendeu? Passando, acho que pra parte de modelagem, que é super importante. Acho que toda vez que eu vou provar uma peça, eu mostro pra vocês a questão de modelagem, como ela fica no corpo. E acho que a Maine é muito referência nisso, então a gente também queria que vocês explicassem um pouquinho mais do que é a modelagem, o que é isso que muda tanto o vestir da roupa mesmo, né? A modelagem é, na verdade, a identidade da marca. Pra mim é o mais importante, assim, porque ela tem que vestir igual a gente faz a peça piloto no 34 IPP, que é a Mari, né? E aí existe uma graduação para chegar no 44, que é a nossa maior numeração, ou G. Então isso a gente depende, são muitos estudos. Então, por exemplo, se tem um vestido que tem muito volume, a gente não vai graduar igual a uma peça que não tem tanto volume, porque de repente eu não preciso graduar tudo para chegar no tamanho grande, porque senão ele fica enorme. Uma calça, por exemplo. É. Acho que um exemplo legal que a gente consegue dar é, por exemplo, na calça,
de 1,34 para 36, a gente aumenta quanto na cintura, por exemplo? São 3 centímetros na circunferência. Então a gente vai aumentando de 3 em 3 no total da circunferência. Não de cada lado, nela toda. É nela toda. Agora, num vestido volumoso, por exemplo, às vezes de um P para um PP a gente nem muda, né? A gente nem muda mexe. Mais busto, a gente mexe aqui, né, na caixa, então vai 3 centímetros na circunferência do busto, mas na roda dele a gente não vai mexer. A gente vai mexer lá no M ou no G até, porque pra não dar essa diferença tão grande. Por isso que às vezes tem peças que a gente pode usar o P, mas pode usar o PP também. Sim. Tem peças que precisa ser o tamanho exato. Porque às vezes o volume não vai impactar em nada. Então, se você mudar muito o volume de um P pro PP, vai ficar muito volume, mas o busto precisa ser maior, por exemplo, se ele for mais justo, sabe? Exato. Acho que a gente usa algumas estratégias também para que a vestibilidade seja melhor. Então, elástico, o lastex, né? Que é o elástico para segurar o busto. Então, são a fitinha várias... de silicone, né? A gente, quando tem tomara que caia, um top mais coladinho, a gente coloca uma fita de silicone que ela ajuda a sustentar ali no corpo, sabe? Dá um pouquinho mais de segurança. Que muda completamente como a gente veste a peça, né? Porque a gente fica muito mais segura, não fica aquela coisa caindo, puxando, então... Por exemplo, uma situação que a gente tava passando com o blazer, que a gente tava fazendo um blazer alfaiataria e a gente queria que esse blazer tivesse um pouco mais de peso, sabe? Que ele vestisse mais tipo uma peça alfaiataria mesmo, não tanto leve. E aí a gente fez inicialmente com entretela, né? É legal explicar. A entretela é como se fosse um forrinho bem fininho, mas é muito fininho. Tipo uma gaze, ele parece, né? E ele vem colando na peça, então ele faz como se fosse uma dublagem do tecido pra deixar ele mais estruturado e mais firme. Então a gente usa essa técnica. Isso é muito estratégia, né? A gente sempre usa o exemplo da Chanel, que coloca a correntinha na base pra que ele caia melhor. Isso, exatamente. E geralmente essa entretela, ela vem entre o tecido de fora e o de dentro, ou o forro, né? Então ela fica meio ali no meio, a ideia é que ela não seja aparente, só que ela vai dar esse peso a mais. Então às vezes a gente faz só a manga entretelada, às vezes só a barra. Camisa, né? Igual a Mari tá, então o punho e a gola são entretelados. Pra ser mais firmezinho. E o tecido não. E a manga. E acho que outra coisa legal que a gente faz também em termos de modelagem é a modelista mesmo, né? Que é uma função específica. A gente tem uma modelista que a gente... que ela acompanha nossas provas, ela não trabalha aqui fixa com a gente, mas ela vem nas nossas provas e ela também dá todos esses insights, assim, que... Tem mais experiência ainda, né? É um olhar ainda mais apurado pra... Então... Desculpa. Toda essa questão de coisas estratégicas também que a gente faz. Então, localização de zíper, qual zíper é melhor para tal tecido, onde a gente deixa o botão, por que o cos tá torto, o botão não tá muito bem localizado. Então ela traz esses insights, esses olhares bem técnicos mesmo e ajuda bastante. E no caso, apesar de ser o mesmo mundo, a função de estilista e modelista são diferentes. A modelista, ela foca na modelagem mesmo. É mais técnico ainda, né? Acho que vamos mostrar a peça piloto então, para o pessoal ter uma ideia, pra gente mostrar como isso aplica. A gente tem uma primeira peça piloto, que no caso é essa daqui. A gente pede alguns ajustes, mas a gente sempre acaba trazendo pra mesa também pra comparar uma peça com a outra. A gente mede as alturas, então se nesse caso a gente pediu pra aumentar a caixa de busto, então a gente mede e vê se chegou no que a gente tinha pedido. A gente compara uma com a outra, então a gente vem colocando aqui, ó, bem certinho se as costuras estão certas, estão batendo, ó. As barbatanas, como barbatana, a localização. Acho que essa peça, só pra vocês entenderem, ela ainda não foi aprovada, né? Então a gente recebeu ela ontem e a gente tá revendo essas medidas, encontramos alguns erros, ela vai precisar de um novo ajuste até ela ficar perfeita. E aí vem uma nova peça. Mais uma nova peça. Aqui então é uma parte da nossa ficha, né, de lacre, então a gente ela coloca... tem literalmente um lacre, né, junto com a peça. Isso, tem um lacre. A gente até fura a peça, ó, pra não ter perigo. Não perder. Então essa é a peça guia pro fornecedor e pra gente do que deve ser feito ou não. Então tem a tabela de medidas, a gente coloca quais são as medidas que estão, a ampliação, a tolerância que a gente aceita para cada medida. Tem o consumo da peça, então pra gente saber quanto que gastou de tecido. E aqui observações, o zíper vai na lateral, o zíper é de metal, com o puxador da Mine e tal. Então a gente chega aqui e frisa de novo
tudo que a gente falou na prova, né? A gente faz muito vídeo nas provas também, que é uma forma muito boa do fornecedor e do modelista deles conseguir visualizar o que a gente quer, mas a gente também escreve e deixa documentado isso. E a gente formaliza também sempre por e-mail, né? Sim. Mas isso aqui é como se fosse, tipo, o nosso contrato da peça, Isso. sabe? Tipo assim, obrigatoriedades, o que precisa ter, o que precisa seguir. Sem isso, a gente não consegue lacrar a peça. Porque daí esse mesmo lacrezinho a gente usa depois quando a peça tiver 100%. Também por isso que chama Isso, peça de lacre. peça de lacre. Porque ela foi lacrada, isso significa que ela tá pronta para ser produzida já. Então esse lacre é para pregar a ficha e dizer do tipo, essa aqui é a peça de referência, sabe? E quando a gente recebe a produção, a gente faz toda a conferência através Em dessa cima peça dessa. de lacre. É. Esse é o processo, então, de uma peça. É assim que ele vai pra fábrica, é assim que ele acaba em uma Arara Mine. Aí parece que depois disso acabou o problema, não? Não. Foi pra fábrica, mais um monte de Ele BO. vai voltar, ele vai de Novos novo, BOs ele vai de começam. novo. A nossa vida é um B.O. E a gente falou do processo até a peça ficar pronta, agora a gente vai falar um pouquinho depois de como é que funciona a divulgação e toda essa parte. Gente, Marcelo, Prazer. responsável por nossas mídias, ele que vende nossos produtos pra vocês nas nossas redes, né? Exatamente. Um pouco eu no meu e ele faz as nossas redes da Mine. Então aqui Sim. atualmente a gente tá, né, no seu, né? Só uma coisa mais clean com a peça, quanto de desconto ela tá, por quanto que ela tá saindo. E aí todos os conteúdos, ideias pra stories, reels, campanha também, ele pega todo o visual, ajuda no mood, cria junto, a gente cria junto, né? A gente se fala o tempo todo. Então, toda essa parte de comunicação que a gente tem, toda a nossa estratégia, cores que a gente segue, fonte que a gente segue, um layout pra ter uma identidade Mine mesmo. Toda aquela parte de anúncios que aparece pra gente fica querendo comprar. Isso Exatamente. mesmo. Carol, aí, Carol, dá um alô. Carol aqui, ela me representa nos BOs também que dão, tá? Então ela resolve tudo pra gente. Inclusive, tô vendo uma planilha aqui, fluxo de caixa de julho, tô nervosa até. Ela cuida também Cancela, Carol. em conjunto com a minha mãe, Dani, que não tá aqui agora, mas elas fazem o financeiro em conjunto, também com a nossa assessoria financeira. Carol também cuida da administração da empresa como um todo. E também, assim, das demandas dos funcionários, do relacionamento aqui, da parte um pouquinho do RH. E de uma salvação, assim. Eu vou aproveitar o espelho da própria Mine pra mostrar o meu look, que claro que é Mine. Eu tô com esse conjunto da última coleção. Ele tem minha combinação favorita de cores, que é verde com rosa. Deixa eu ver se tá focando. Agora foi. Coloquei com bota cowboy, pra dar uma diferenciada. E até agora a gente tava falando sobre a produção da peça, sobre a ficha técnica, sobre o lacre de peça. E eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o controle de qualidade. Essa é a Vi, que é a pessoa aqui responsável pelo controle de qualidade. E ela pega aquela ficha técnica que a gente viu lá em cima e ela vê peça por peça, vai ver as medidas se estão certas, se tem alguma coisa no tecido. Tudo isso que tá aqui, ela vai conferir se tá certinho, se não teve nenhum problema, se veio do fornecedor. E é isso, né, Vi? É, exatamente. Do controle de qualidade das medidas, do tecido, para ir perfeito pro cliente. É pra garantir que a peça vai sair exatamente como ela foi pensada lá em cima, né? Exatamente. Depois desse processo de conferência, a gente tem todas as peças que ficam aqui, que são as peças penduradas, lá são as peças de estante. Aí tem calças, tem jeans, deixa eu mostrar aqui como funciona. Todas as peças que vão ser enviadas. E aqui é o lugar em que acontece a emissão de notas, o fechamento dos pedidos. Eles vêm pra cá, essas peças vêm daqui pra cá, são embaladas. Tami cuida das embalagens para que elas cheguem perfeitas e lindas na nossa casa. E aí aqui são as caixinhas. E quando é em São Paulo também tem as sacolas, que são as que estão aqui. E encerramos o nosso tour na Mine. Espero que vocês tenham gostado, gente. Foi muito legal compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia. Claro que a gente mostrou aqui a parte mais fácil, mas a nossa vida é uma loucura. Trabalhar com moda, né? É sempre uma loucura. Mas é maravilhoso, a gente Eu ama. amei. Tem que gostar muito, né? E eu amei acompanhar o processo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e se inscrevam no canal, curtam, comentem, façam tudo aí. E Sigam é a Manu isso. e a Mine. A Mine, por favor, vou deixar todos os arrobas aí. Obrigada por ter vindo. Beijo, gente, tchau!